A minha identidade é tão bem estruturada em cima de mim, a muito custo de autoconhecimento, que não vai ser isso que vai fazer eu me perder. Pelo contrário. Vamos falar de identidade? Vamos. Eu tava conversando há um bom tempo sobre identidade com um amigo, que ele acabou de separar, e ele falou assim, pô, eu fiquei tanto tempo casado que eu não tenho... Eu acho que eu perdi minha identidade. Isso pode acontecer com casamentos longos, de uma das duas pessoas ou as duas perderem a identidade. Quando a gente conquista a identidade e quando a gente perde? Eu acho que a gente... primeiro que identidade é algo que é único. É o meu... É o teu meu DNA. É o teu DNA. Tá? E o que acontece é que a gente esquece disso e a gente começa a culturalmente achar que eu só serei completo se tiver alguém. Isso é muito forte. Isso é colocado de uma maneira muito intensa. Até, né? E é vendido. O mito do amor romântico. Qual o mito do amor romântico? Da laranja. Metade da laranja. O mito do amor romântico. Qual é o mito do amor romântico? Você vai ter uma pessoa que vai te dar apego. Ou seja, você vai dar coisas para ela e vai ter também cuidado dessa pessoa, vai te dar tranquilidade, acolhimento, vai te dar sexo do bom. Você acha possível essas três coisas ao mesmo tempo sempre? Sempre. Não! Até porque esses três circuitos no cérebro são circuitos totalmente diferentes. Então, se eu estou acionando um, eu não estou acionando o outro. Tipo aquele cara com os pratos, vários pratos... Você tem que ir rodando um aqui, roda outro. Exatamente, eles não vão rodar sozinho o tempo todo. Eu tenho que ter uma maestria para fazer aquilo, muito treinamento. Então te vendem que isso aí é o que tem que funcionar. Mas a gente sabe que, por exemplo, o circuito do sexo bom, ele está muito bom no início, na paixão. Né? Depois eu vou ter que batalhar para que esse sexo continue bom, porque ele vai tender a desativar. O apego é uma coisa, por exemplo, se eu trato você bem esperando que um dia você me trate bem, pode não ocorrer. Mas eu posso batalhar para dizer exatamente assim, poxa, não tá legal. Aquele dia que eu não tava legal, eu achei que você podia ter me dado mais força. Isso tudo, relação dá trabalho. Poxa. É que nem criar filho. Quem disse que criar filho não dá trabalho? Filho dá um super trabalho, é um grande amor. Né? Então eu acho que as pessoas começaram a comprar relações como se fossem scripts. Não, eu vou fazer isso, vou encontrar um cara, uma mulher assim, uma fórmula, tá tudo certo, consegui. Se eu fizer isso. É que nem serviço público. Passou, agora deixa que roda. Não roda. Se você deixar tudo rodando, as coisas se desfazem. Não precisa nada. Você tem um jardim. Se você não cuidar, meu querido, ele acaba. Se o carro não entrar em manutenção, ele acaba. Então, assim, as relações também são assim. E precisam ser nutridas. O problema é que nas relações, você começa de uma maneira. Não é possível que um casal, ao mesmo tempo... mude simultaneamente. Um vai crescer mais intelectualmente, o outro vai crescer mais fisicamente, financeiramente, e isso tem que ser muito colocado. Espiritualmente, é muito difícil. Agora, se você não aposta na tua identidade, não ajuda o outro a manter o dele, porque uma relação bacana é você aprender a ser dois sem deixar de ser um. Verdade. Então, se você joga tudo numa relação, esquece. O dia que a relação acabar, você acaba. Você perde metade da sua identidade. É como se fosse perna. Eu costumo dizer que a gente tem duas pernas. Uma é profissional, outra é afetiva. Você tem que equilibrar as duas. Se você hipertrofiar uma e a outra ficar toda magrela, não tem jeito. Uma hora você vai ficar manco. Você vai mancar. Você tem que trabalhar as duas coisas. Agora, o grande problema é quando um dos dois não vai se desenvolvendo simultaneamente. E aí tem uma terceira. Acontece muito. É a maioria o que acontece. Por quê? Porque aí a pessoa fala, não, porque você tá fazendo, e eu tô parada. Tá parada porque não fez projeto também. Porque a questão o grande casal é aquele que você tem projetos e um ajuda o projeto do outro. E torce. É que nem amigo. Amigo que aparece só quando você tá doente é até bom. Mas o amigo que torce pelo teu sucesso, esse é muito mais amigo. Verdade. Porque todo mundo quer ver o outro
bem, mas não melhor que ele. Então é muito fácil um amigo, quando você tá mal, chegar e dar tapinha nas costas. O que você tá precisando? Porque ele se sente superior. Isso é do ser humano. Agora, é muito difícil você ter um amigo que vê o sucesso do outro e fala, cara, tá arrasando. Bacana. Assim, de sentir bem pelo sucesso do outro. A gente sabe que não é tão assim. Então, por exemplo, o sucesso é um preço caríssimo. Poxa. É um preço caro. Outro dia eu estava brincando que o sucesso é uma escada. E uma escada que deve ter para mais de 10 degraus, mas é assim, frustração, erros, dificuldades, inveja, traições, isso tudo está nos degrauzinhos. Mas aí quando você chega lá, todo mundo quer o teu lugar, mas não sabe o degrau que você pegou. Todo mundo querendo ocupar isso daí não sabe o preço. Não sabe o preço. Você chegou a ver um áudio do Whindersson que viralizou esses dias? Não. Um áudio dele, ele mandou pra mãe dele, que ele falando que nunca quis ser rico, né? E as pessoas não entendem esse negócio. Ele falou assim, não é que eu não quero ser rico, mas o problema é que quando eu era rico, quando eu era pobre, meus pais eram pobres também. Então, ele se sente ocupando a cabeça, ocupando tudo que ele tem que fazer pelos pais e pelas pessoas que dependem dele. Porque pra ele não precisaria de tanto, né? Eu acho o Whindersson, eu sou fã do Whindersson como pessoa. Eu acho que ele é um cara muito à frente da gente, em termos mentais, não tenho a menor dúvida. Ele aguenta porrada de um jeito que eu não entendo, né? Sabe por quê? As pessoas parecem que dizem que odeiam ele de graça. Eu não sei, quem odeia não consegue fazer a leitura do Whindersson. Eu adoro o Whindersson, sempre gostei, sempre observei, gosto do ser humano. Acho que em alguns momentos ele deu uma bailada na curva, porque todo mundo dá uma bailada na curva, principalmente quem não tinha nada e passa a ter tudo. Mas teve um momento ali que ele botou o carrinho de novo pra pista. Verdade. E ele tá dando tanto sentido e propósito à vida dele. Cara, ele é um cara que pensa demais nos outros, assim. Isso é verdade. E em mudanças reais. Ele agora estava com um projeto de educação, que é uma coisa que ele está pensando para quando ele nem mais estiver aqui. E aquilo ali, para pessoas meio autodidatas. Ele é super autodidata. Ele é um cara multitalentoso. E é um cara que eu vou te dizer, ele já passou por tantas que ele meio que Rock Balboa. Você, quanto mais bate, você é o que você aguenta apanhar. E eu acho que ele já apanhou demais. Poxa. E tá imune. Eu acho maravilhoso, porque ele tá livre para fazer o que ele quiser. Eu sou fã, sou suspeita para falar do Whindersson. A maior dificuldade de um TDAH na vida em geral depende, porque assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não, é o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. Aproveite que o curso está em uma condição incrível e clique em Saiba Mais para acessar todo o conteúdo.